Olá a todos, com grande alegria, que representando a nossa ASE, Academia Saltense de Letras, eu venho presidir esse momento festivo de lançamento do livro Lugares da Memória, do nosso saudoso patrono fundador, Ettore Liberalesso. Eu estou com um livro aqui, olha, não sei se vocês conseguem ver aí, né? Aqui, bonitinho, né? Só para registrar aí. Trata-se de mais uma obra de imensa contribuição para o registro da história da nossa cidade de Salto, agora feita através de um conjunto de crônicas que Ettore publicou no Semanário do Taperá ao longo de 20 anos, que agora ganha o formato de um livro, né? O lançamento, o seu lançamento, ele havia sido programado para o mês de março desse ano, mas em comemoração ao centenário do Ettore, do nascimento do Ettore, né? Mas por conta dessa pandemia que nos acometeu, o evento acabou sendo adiado. E hoje nós fazemos aí um lançamento virtual, mas planejamos aí fazer um lançamento presencial para março de 2021, se Deus permitir, ficando desde já o convite a todos que nos assistem, né? Num ano em que muitos tentarão esquecer, né, por conta dessa pandemia doida que nos assola, esse livro ele vem como um alento, ele vem nos lembrar que a vida é assim mesmo, né? Ela é feita de momentos felizes, outros nem tanto, mas que fazem parte da nossa história e que um dia também será registrada, né? Que nós também tenhamos aí a coragem de fazer esse registro e que sejamos dignos de ser registrados, como Ettore o fez, e o foi digno, nosso sodalício, ele é engrandecido em participar desse evento e o nosso orgulho é maior ainda, né? Porque os organizadores desse livro são nossos confrades. Anita Liberalesso Neri, filha do nosso saudoso Ettore, né? É psicóloga, professora titular na Unicamp, onde atua como professora colaboradora do Departamento de Psicologia Médica e Psiquiatria da Faculdade de Ciências Médicas. A Anne-Cleide Zecchini, doutora em Arqueologia Histórica pela USP, mestre em História pela Unicamp e atualmente está desenvolvendo um pós-doc em História pela Unicamp também. E é especialista em pesquisa do Museu Republicano de Itu, a extensão do Museu Paulista da USP, né? E o professor Marcos Rafael Leite Ribeiro, né, que é professor da rede pública e privada em escolas aqui da região, é historiador pós-graduado em Sociedade e Cultura e é colunista do jornal Primeira Feira e pesquisador do Museu da Música de Itu, né? Antes de passar a palavra aos organizadores, que vão falar um pouco sobre o livro para a gente, eu queria aqui registrar também os nossos agradecimentos ao professor Toninho e à Ana Osta, nossos queridos ex-presidentes da ASLE, que revisaram o texto do livro, né? A Fox Tablet e a Caipiracom, pelo apoio na organização virtual do evento. E eu passo agora a palavra aos nossos organizadores, começando pelo Marcos, e aí vocês podem se revezar na palavra aí. Muito obrigado por essa obra e a sala é de vocês. Boa noite a todos, boa noite, Anita, Nicleide, Dr. Romeu. Muito obrigado a todos que estão acompanhando essa live de lançamento virtual do livro Lugares da Memória, né? Com textos do nosso historiador da cidade de Salto, Ettore Liberalesso, e também o meu na Academia Salto de Letras, né, ocupando a cadeira de número 1, estou ocupando no momento na ASLE. Né. Eu gostaria de mencionar aqui que é um prazer enorme fazer parte desta equipe de organização desse material, da Anita Liberalesso, uma honra muito grande esse projeto, que tem aí uma experiência com pesquisa, que tem aí uma experiência na área mesmo, da memória. Eu não tive a oportunidade de conhecer
o Ettore, né? Não o conheci, ele faleceu em 2012, e eu me lembro que em 2003, na graduação, no curso de História, lá no CEUNSP, né? Eu precisei fazer um trabalho, de graduação sobre algum nome relacionado à cidade, e aí eu fui consultar e cheguei no nome do Ettore Liberalesso. Né? Até então, eu tinha visto alguma coisa sobre ele no ensino médio, e aí eu fui consultar e me deparei com essa vasta obra, essa grande quantidade de obras sobre a história e a memória de Salto, que foi publicado por esse historiador. Né? Historiador que não era historiador de profissão, de formação acadêmica, um historiador de coral, de visualizar fonte primária, e não só isso também, como alguém que soube trazer isso para o público, né? Alguém que trouxe, construiu a narrativa da história da cidade de Salto, o que é algo fantástico, algo grandioso. Daqui a pouco eu vou comentar um pouco sobre as outras obras dele, e mais uma vez eu digo, eu estou muito emocionado nesse momento em fazer parte dessa organização, né, em ter contato com esse material que está presente neste livro. São 50 textos, que depois a Anitta vai comentar um pouquinho melhor. São 50 textos que estão presentes no livro, de uma coleção de mais de 1000 que foram publicados no jornal Taperá, né, na coluna Arquivo. Então, poder olhar esse material, poder ajudar na organização, é uma experiência fantástica para mim. Bom, o ano de 2020, né, como o Dr. Romeu já já falou um pouco sobre as complicações que nós tivemos esse ano de pandemia, mas o ano de 2020, no dia 31 de março, mais especificamente, marcou, né, o centenário desse historiador saltense. Né, dia 31 de março de 1920, nascia na cidade de Salto, cidade a qual o Ettore morou a vida inteira, né? E cidade a qual também ele construiu a história da cidade de Salto. Eu fico imaginando, Anitta Liberalesso, como era a casa de vocês, né? Diante de toda... Pela casa de vocês passou a história, passou a memória, passou a construção, né, da história da cidade de Salto através dos escritos aí do meu patrono na academia. O próprio Ettore, ele dizia, isso tem registrado em vídeos, tem registrado em textos, que desde muito cedo ele teve contato com a leitura, né? Desde muito jovenzinho ali, ele trabalhava, vamos dizer assim, lendo para um comerciante que era cego, né, na cidade. Então, durante, se eu não me engano, 2 horas no dia, ele fazia a leitura do jornal Estadão para esse comerciante, e ele pegou gosto pela leitura, e tem uma fala muito curiosa num dos vídeos que tem gravado do Ettore Liberalesso, em que ele diz que tudo que cai na mão, ele falando, né, tudo que cai na minha mão, eu leio. Né? Então, era um leitor, era um escritor, deixou uma vasta, só para a gente ter uma noção, deixou uma grande quantidade de obras sobre a cidade de Salto. Salto, História, Vida e Tradição. Depois nós tivemos a segunda edição deste mesmo material, né, Salto, História, Vida e Tradição, inclusive, não sei se o público vai conseguir ver direitinho, estou com ele em mãos aqui, que Anne Cleide e Anitta vão concordar comigo que é um manual da história da cidade de Salto, né? O pesquisador que quiser conhecer a história de Salto, que quiser consultar a memória da cidade saltense, da cidade de Salto, passa por esta obra do Ettore Liberalesso. Né? Além disso, tivemos Salto, História de suas ruas e praças. O Ettore fez parte da comissão de nomenclaturas das ruas da cidade de Salto. Então, é um livro também muito bacana, que ele pega ali
os nomes das ruas, né? Muitos nomes são personalidades da cidade de Salto, como a Avenida José Maria Marques de Oliveira, o músico Zequinha Marques, e ali ele conta a história desse músico e de outras pessoas também que levam nomes, que têm seus nomes nas ruas. Depois tem Famílias de Salto. Opa! O Ted está querendo participar da live aqui também. Depois tem Famílias de Salto, as mais de 1000 ruas de Salto, Salto, sua história, sua gente, Famílias de Salto, edição ampliada, e em 2012, o ano do seu falecimento, né, a autobiografia mesclada à história, um livro muito bom, um livro lindo, né, para quem quer conhecer a história do Héttori, mas não só isso também, a sua história dentro da história da cidade de Salto. Essa autobiografia é uma leitura muito importante, né? Foi vereador, então teve também uma vida política na cidade de Salto, foi vereador entre os anos de 1952 e 1959, o Museu da cidade de Salto, inaugurado em 91, que inclusive ano que vem completa 30 anos, né, leva o nome do Héttori Liberalesso. Então, nós estamos falando de uma pessoa da cidade que merece, né, essas homenagens, que merece ter a sua memória sempre lembrada. Ele vai estar falando bastante dessa memória do Héttori Liberalesso. Foi um dos fundadores da Academia Saltense de Letras, esta do qual nós aqui, Dr. Romeu, Anitta, Nicleide, nós fazemos parte dessa. E quando eu recebi o convite, lá no ano de 2017, convite feito pelo professor Toninho Ferrari, para fazer parte do grupo da ASLI, fiquei bastante animado, fiquei muito feliz em poder contribuir para a academia, né? E quando foi aprovado, o professor Toninho Ferrari me mandou um e-mail e falou: olha, eu vou fazer uma sugestão para o seu patrono. O seu patrono poderia ser o Héttori Liberalesso. Nossa, foi assim para mim uma honra muito grande tê-lo como patrono e ocupar neste momento a cadeira qual um dia ele sentou, qual um dia ele fez parte, né? Então, mais uma vez, eu fico agradecido, eu fico honrado em poder participar da organização desse material. Como eu já disse, são 50 textos das mais de 1000 crônicas, mais de 1000 textos que tem no arquivo, que quando a Anitta nos chamou, a Nicleide e eu, para olhar esse material, nós ficamos também maravilhados com a organização desse material pelo próprio Héttori Liberalesso, o próprio Héttori fazendo a organização desse material em pasta, tudo certinho, conforme deve ser feito um arquivo de recortes de jornal, né, no caso, seu próprio texto. Então, para encerrar a minha fala e passar para a Anitta Liberalesso, eu digo que a cidade de Salto está ganhando um livro, um material muito importante para novos pesquisadores, para antigos pesquisadores, que tem muito a enriquecer com a literatura da nossa cidade. Então, eu agradeço a todos que acompanharam a minha fala, agradeço a todos que estão organizando este lançamento virtual e passo a minha palavra agora para Anitta Liberalesso. Muito obrigado. Bom, boa noite a todos, é um prazer estar aqui entre amigos, falando de coisas que nos dão muita alegria, muito prazer. E eu venho, dentro desse grupo que organizou essa coletânea de textos do Héttori Liberalesso, meu pai, eu compareço como uma das pessoas que teve contato com esse material e ajudou essa equipe de 3, nós formamos uma equipe de 3 pessoas, a pensar na organização desse material. Na verdade, essa coletânea de 50 crônicas, ela começou a ser organizada no ano de 2018, bem no começo do ano, porque na época a Ana Ossa era presidente da academia,
lembrou-se que nesse ano de 2020 seria o centenário do nascimento do Ettore, e que talvez a gente pudesse, como parte das comemorações, lançar alguma coisa das obras dele, que ainda não tinham sido publicadas como tal, que não fosse um relançamento dos livros, etc. e tal. Aí surgiu a ideia de a gente aproveitar esse material das crônicas que meu pai tinha colecionado ao longo de 20 anos de colaboração para a coluna Arquivos. Em um primeiro momento, a Ana, a Osta, a Nicleide, o Mark e eu tivemos uma ilusão que a gente poderia publicar tudo, que a gente poderia fazer uma coleção de volumes. Bom, nos primeiros contatos, nós já percebemos que nós três não teríamos pernas para analisar tudo aquilo, para juntar tudo aquilo, para fazer aquilo fazer algum sentido, né, porque que seria forçosamente diferente daquilo que fazia sentido para o Ettore. Então, nós ficamos, logo nos convencemos que a gente deveria começar aos poucos, né, poderíamos começar com um volume, e depois, à medida em que o nosso fôlego e os nossos recursos financeiros fossem insuficientes, a gente poderia pensar em outros. E assim nasceu esse. Nós percebemos logo no começo que nós precisávamos ter uma organização. Então, a primeira tarefa que a gente cumpriu foi mandar digitar uma relação de todos os textos, né? Meu pai se deu o trabalho de guardá-los todos em pastas grandes, né, por ordem, por as pastas numeradas, os arquivos numerados, por ordem crescente, tudo arrumado. Então, alguém copiou isso para a gente. Então, depois desse material, nós fizemos categorias. Por exemplo, história da cidade, personalidades, obituários, escolas, religião, clubes de futebol, igrejas, etc. Nós organizamos de um jeito que fazia sentido para nós. Bom, e o que nós vamos publicar, né? Em primeiro lugar, a história, ele já publicou vários. Sobre as pessoas da cidade, também já. Sobre as famílias, também já tem vários. Os obituários, talvez, eles estão espalhados, faziam sentido naquela época, quando eles foram publicados, na ocasião que eles foram úteis, né, para homenagear pessoas, etc., mas não fazia sentido. Bom, então nós resolvemos por organizar um material misto, que desse conta de um período longo da vida da cidade, que pegasse a vida adulta e a maturidade do Ettore, né, que pegasse também o nascimento da cidade como cidade industrial, né, depois esse desenvolvimento até os anos 70 e o desenvolvimento posterior, e pegando eventos políticos, etc. e tal, e escolhemos então as crônicas que nos pareceram interessantes, que nos pareceram informativas, e pensamos logo em montar pensar num título, a coisa mais difícil que a gente faz, a gente dá por último, mas parecia para nós que ela ia chamar alguma coisa de memórias, a gente não sabia muito bem. Depois, quando a gente escolheu as crônicas, colocou uma junto com a outra, a gente resolveu dividir em quatro grandes lugares. Memória também é sonho, histórias que me foram contadas, histórias que vivi, histórias de pessoas públicas com quem convivi e aprendi, né? Memória também é sonho. Chamou muito a nossa atenção, pareceu uma coisa premonitória, tão bonita. Em 1991, quando o museu foi fundado, meu pai publicou uma crônica premonitória, falando do museu daqui a 25 anos, quando, infelizmente, ele já não estava mais entre nós, de 91 até 2016, o Ettore já não estava aqui, mas ele prediz, na fundação do museu, em 1991, com base naquilo que já tinha sido organizado, o que seria esse museu, o que ele representaria para a história da cidade, o que ele representaria para a posteridade, e faz um vaticínio muito bonito, etc. e tal. Então, é sonho. Foi assim que a gente publicou e ficou bonito. As histórias que me foram contadas foram as histórias clássicas da cidade, sobre as quais meu pai já tinha escrito, né? Então nós enumeramos até para situar as pessoas. Histórias que vivi, então, coisas que aconteceram entre 1920 e o ano que meu pai morreu, foi que ele morreu aos 90 anos, e então 2010. Então nós colecionamos esse material, e aí vimos que tinha uma coleção imensa de coisas que passavam por instituições, né, por espaços, por tempos, por pessoas importantes, por pessoas
que nós reconhecemos como tipos populares, mas que tem uma enorme importância para escrever a história sociológica de um grupo, etc. Então, nós organizamos esse material e fomos percebendo e nos deliciando com a riqueza desse material. E percebemos que nós não estávamos só escrevendo de lugares, de espaços físicos, de tempos, de instituições, de organizações, mas nós estávamos também falando do cérebro, da pele, dos sentimentos e principalmente do coração, né? Esse é o rosto desse material que nós temos a enorme honra e ousadia de trazer a público, que nós colecionamos das coisas do meu pai. Eu espero nunca merecer um puxão de orelha do meu pai por causa disso, né? Porque meu pai distribuía pitos até quando seus filhos já eram entrados em anos, já eram avós, eles tinham que ouvir a voz da razão. Isso era muito numa certa altura da nossa vida, né? Então, se por um lado, a primeira crônica a primeira parte do livro chamou Memória Também é Sonho, na última nós convocamos o poeta para que explicasse qual era a relação que existia entre o historiador e o cidadão, e ele defende a ideia que entre o cidadão é o amante da cidade, e que os dois dançam, e os dois conversam, e os dois choram, e os dois riem e constroem, e reconstrói. Sempre é muito comovente escutar esse poema do Valderez Antônio da Silva, não é? A última, nós são 49 crônicas, e meu pai, a última delas que nós escolhemos, meu pai comemora a formatura dos primeiros professores do Colégio Paula Santos. Meu pai tinha um grande apreço por essa classe de profissionais. Eu acho que meu pai teria sido um professor se ele não tivesse sido contabilista, administrador, jornalista, líder comunitário, animador social, tantas coisas que ele foi na vida, né? Então, ele tem várias crônicas sobre professorinhas, de uma maneira muito terna, sobre as freiras do coleginho, que ele fala muito, sobre o boi chibarro. Eu não me lembro, mas meu pai contava quando eu era criança. Do Zé Batatã, eu já lembro, me divertia. Então, o pessoal da minha geração vai encontrar razões para buscar alento, para buscar consolo, para buscar afeto e para buscar história nesse material. Assim que a gente espera, não é? Nós, ousadamente, nos intitulamos, como quando nós nos chamamos de organizadores desse material, né, nós nos intitulamos, né, porque para fazer frente a uma obra tão importante, nós nos intitulamos Anicleide Zecchini, que se fez parceiro do historiador em estudos acadêmicos sobre a cidade. O Marcos Rafael Leite Ribeiro, o jovem seguidor do mestre na prática do ofício de historiador. E a Anitta, que sou eu, como filha e observadora privilegiada. Sim, porque eu fui privilegiada. Poder conviver com essa pessoa, poder conviver com uma casa que respirava notícias, respirava fofocas, inspirava brigas políticas, né? Era muito interessante. Agora eu tento passar para a minha posteridade. E eles vão ver o livro, eles vão ver as fotografias do avô, eles vão ver os filmes do avô, eles têm que saber contar essa história, né? E é assim que eu acho que a cidade deveria se conduzir em relação a essa figura, né? Independente de ter sido meu pai, de ser uma pessoa muito amada da minha parte, por ser meu pai, ele é muito amado por mim, pelo papel que ele desempenhou na cidade, por tecer a história dessa cidade, por costurar, né? Por dar um sentido, contar um enredo da história dessa cidade. Eu acho que esse é o grande motivo pelo qual meu pai foi tão reconhecido, ele foi tão feliz por causa disso, porque muita gente faz muita coisa e não é reconhecido, ele foi reconhecido pela cidade. Tudo isso me faz imensamente feliz, ter a Nicleide junto, ter o Marco junto, o Elton, várias pessoas que têm a história como objeto do seu trabalho envolvidas, eu tenho esperança que isso só possa dar em coisa boa. E espero que a próxima administração da cidade saiba administrar o museu como ele merece ser administrado, o acervo do meu pai, né? Porque o museu também tem suas fases, tem as suas histórias, e eu gostaria que ele cumprisse o vaticínio do meu pai. Não em 25 anos, mas proximamente, né? Então, era isso que eu queria comentar, e agora, sem mais delongas, né, passo a palavra para a outra historiadora do nosso trio,
né, do nosso trio encantado pelo trabalho, pelas coisas do Héctor, que é a Nicleide de aqui. Boa noite a todos. Eu tô é com grande satisfação, né, que eu na verdade eu participo dessa equipe, mas eu acho que eu coloco aqui que o mérito é todo da Anita. E a Anita é uma pessoa assim, colocou esse arquivo, né, à disposição, não só do museu, né, porque hoje o museu tem o acervo, a coleção, né, o fundo que a gente fala em arquivologia, né, arquivo pessoal do Héctor Liberalesso, se tornou possível uma consulta pública por esses documentos, né, por ter também cedido, né, para a gente fazer os livros, porque nós vemos que muitas famílias não têm tanto esse interesse, às vezes, de divulgar os trabalhos dos próprios familiares, né? Muitos deles falam, não vou dar, né? Ou então, quanto que eu vou ganhar com isso, né? Que é direitos autorais, que é ganhar com direitos autorais. Eu acho que essa generosidade da Anitta, a generosidade dela, né, de ter possibilitado de que esse arquivo viesse a público e viesse também o conhecimento de todas as pessoas. Eu acho que parabéns, Anitta, pela sua generosidade mesmo, e de ter colocado, e também eu acho que vou retificar aqui o que você falou, do Museu da Cidade de Salto, né? Que ele realmente preserve essa documentação, né? Que a nova gestão que está entrando saiba valorizar todo o acervo que contém esse museu e, principalmente, hoje a gente está falando na coleção do historiador Héctor Liberalesso, né? Então, é muito importante essa sua fala também. Eu vou colocar um pouco a questão do Héctor como historiador, quer dizer, como que o historiador constrói a sua história. Quando eu era pequenininha e eu estava no grupo escolar, eu lia aqueles livros de história, falava, nossa, como o pessoal é inteligente, ele escreve tudo isso, porque eu achava que todos aqueles ensinamentos viessem da cabeça da pessoa, não existisse uma pesquisa prévia. Essa questão da pesquisa, e pesquisar e depois escrever, é uma coisa que eu fui aprender muito tempo depois. Quando eu era criança, na minha imaginação, os livros de história eram feitos por pessoas, assim, eu nem sei dizer o que eu pensava, mas eu pensava que viesse assim, do conhecimento dele mesmo, né? Que ele não tivesse bebido esse conhecimento em canto nenhum, que fosse uma coisa própria da pessoa, né? E depois que eu fui estudar, tal, né? Eu fui aprender um pouco os processos, as ferramentas do historiador, né? Quais são essas ferramentas do historiador, né? São as fontes. São as fontes. Então, todo historiador, ou ele trabalha com fonte escrita, ou ele trabalha com o que a gente fala de história oral, né? Que são as entrevistas. E, a partir disso, ele vai construindo, a partir do seu próprio postura, né? Sociológica, política, religiosa, aí, né? Da sua pessoa, né? Do que ele tem como bagagem, né? Ele vai construir a sua história a partir de outras, né? E é interessante isso, porque eu tive a oportunidade, né? E aí eu volto à questão do arquivo pessoal do Héctor, de consultar o arquivo pessoal dele, que está hoje no museu. E perceber um pouco como esse historiador Héctor construiu o seu conhecimento, né, sobre a cidade de Salto. Que esse conhecimento hoje, eu tenho certeza que ele não é simplesmente uma bibliografia,
hoje ele é uma fonte de pesquisa, né? Então, a gente considera esses livros do Ettore, e esse livro que está sendo lançado hoje, com essas crônicas maravilhosas, e espero lançar todas elas e outros volumes dos livros, né? Que são o quê? Eles são, na verdade, fontes para outros historiadores continuarem essa história da cidade, né? Porque também a gente não consegue, mesmo que ele se dedicou numa vida toda, a gente não consegue um assunto esgotar esse assunto, né? A gente dá pinceladas sobre o assunto e espera que outra pessoa, no futuro, né, releia aqueles escritos e vá à frente, né? Faça outras descobertas, né? Incremente aquilo, transforme isso em outros produtos, os artigos, outra tese, outro mestrado, outro TCC, né? Outra crônica de jornal, quer dizer, a gente... essa fonte que hoje, esse arquivo do Ettore, e todos esses livros que ele escreveu, né? Como que ele fez isso, né? Quais são as fontes que ele usou, né? Então, a partir dessa que eu pude observar, desse arquivo pessoal dele, tem o quê? São as atas da Câmara, são os livros da igreja, né? Então, desculpa, caiu aqui meu microfone. Os livros da igreja, né? Que ele consultou, muitos livros da igreja. Ele consultou jornais trabalhador, que ele diz, olha, muita coisa eu publiquei na íntegra nesses jornais, né? E isso é maravilhoso, porque hoje também muitas dessas fontes pode ser que não existam mais, né? Então, eu tenho muito disso, quer dizer, eu procuro, às vezes, muita coisa, fulano transcreveu na íntegra, eu dou graças a Deus, eu vou lá rezar uma missa, né, para a pessoa que fez isso, porque às vezes esse documento não existe mais. A única fonte que você tem é aquela pessoa que coletou naquele momento. Então, por isso que cada vez mais esses documentos que o Ettore coletou e que ele datilografou, né, na maquininha de escrever dele, que hoje também pertence, é um acervo do museu, né, o instrumento de trabalho dele, que era a máquina de datilografia, é muito importante, né? E outra coisa que eu também queria estar colocando ele também, na sua própria autobiografia, ele vai explicar um pouco sobre como ele construiu o seu conhecimento e suas escritas, né? Então, ele faz uma relação de coisas, né? O livro Tombo da Paróquia de Salto, de Itu, nas Cúrias, no livro do Castellari, do Randi, do Fausto, dos jornais antigos de Salto, do Trabalhador, no Nardi, no Aguirre, né, que é o historiador de Sorocaba, no Padre Tadei, no Padre Pepe, no Dr. Barros Júnior. Quer dizer, tudo que estava ao alcance, e ele produziu muitas das coisas no momento que a gente não tinha Google, não tinha uma grande parte dos acervos digitalizados que a gente pode hoje está pesquisando, né? A gente entra lá na Biblioteca Nacional, está tudo digitalizado, muita coisa no Arquivo do Estado está digitalizado, a Assembleia Legislativa está digitalizado, né? A gente faz buscas, né? E imagina, hoje a minha própria pesquisa hoje, falei, nossa, por que eu não encontrei isso naquele momento? Porque não existia, né? Essas ferramentas nessas plataformas, né, de pesquisa. Então, aí já vê a dificuldade, né, e o quanto que ele trabalhou, né, através de cartas, certamente, né, Anita? Mandando carta, perguntando, aí demorava uma semana para chegar, 2 semanas para voltar, às vezes
dali um mês para voltar, né? Ou então marcar entrevistas com as pessoas. Hoje eu não posso te atender, venha mês que vem, hoje eu estou gripada, hoje eu não quero, hoje eu vou sair, vou ao supermercado. Então, a gente sabe de toda a dificuldade que é construir esse material, né? Então, e também, esse arquivo dele, pessoal, é bastante interessante, porque todos nós que trabalhamos com pesquisa histórica sabemos que nós coletamos 100% daquilo que é possível, né, coletar. Mas chega na hora de escrever, você usa 10%. Eu sei disso porque eu mesmo tenho caixas e caixas de fichamento de coisas que eu não usei. Mas eu usei, assim, eu li para escrever os meus trabalhos, mas eu não utilizei nas escritas, né? No escrito, no texto, né? E assim também a gente percebe muito dele. Então, o arquivo pessoal dele, que todo esse substrato que a gente fala, que ele coletou ao longo da vida dele, para fazer todos esses livros, esses artigos, né? Essas crônicas, é muito rico, né? É muitíssimo rico. E mesmo os arquivos são muito bem, estão muito bem organizados. Então, ele diz assim, ele tem uma relação das atas da Câmara de Salto, e do lado ele escreve artigo publicado no jornal tal, 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 tal. Quer dizer, é uma coisa assim, maravilhosa, porque aí você pode cruzar, mesmo que ele não dê a fonte naquela crônica que ele escreveu naquele jornal, você, com essa referência que ele fez, você sabe de onde e qual foi a fonte dele para escrever. Então, isso é maravilhoso, né? Até a gente estava conversando antes aqui, né? Que seria um futuro escrever o trabalho do historiador Hétore, né? Através do quê? Através de todo esse material que ele nos deixou. De que forma que ele vai coletando, de que forma que ele vai construindo o seu conhecimento. Eu acho que isso é muito importante e é muito bacana, né? E uma das coisas, assim, um pouco para fechar, né? Hoje eu estava retomando esses arquivos que eu fui consultar e acabei encontrando coisas de meu interesse, que não estão nos livros, né? Mas estão nos substratos que ele está lá guardadinho nessa coleção pessoal dele, aí nesse arquivo pessoal dele, que são duas referências de dois jornais, o Correio Paulistano e o Diário de São Paulo. O Correio Paulistano hoje está online pela Biblioteca Nacional, aliás, eu achei o artigo, né? Que é sobre o quê? Uma é sobre quando que a matriz de Salto começa a ser construída, né? A matriz nova, né? Em 1928 ela começa a ser construída, aí dá para saber quem era o engenheiro, né, que projetou a matriz, o Scarano, que foi a pessoa que comandou as obras, né? Eu não sabia nada disso, tá? Eu estou aqui falando que eu li hoje à tarde. E também um outro artigo que foi citado, que é do Diário de São Paulo, de 1935, quando houve o grande incêndio da matriz, né? Que eu também não sabia que existia 2 altares lá, foi queimado, não só o altar da imagem de Nossa Senhora, que hoje os restantes, né, o que sobrou desses vestígios está no Museu de Salto também, né? E também existia uma imagem de Senhor dos Passos lá, né, que também foi queimado. Então, essas coisas você vai puxando, né? Você vai puxando, e por isso que toda essa documentação é muito importante para a história de Salto, e depois vou aqui reafirmar, né, o que eu tinha começado a dizer, de considerar hoje
esses documentos e também os livros como fonte primária, né? Elas não são mais bibliografia, elas são uma fonte para pesquisa. Então, eu acho que eu termino um pouco o que eu tinha para falar, né, para vocês, e parabenizar mais uma vez a Anitta pela generosidade de ter não só eu e Marco, né, Marco, fomos várias vezes na casa da Anitta, comemos bolinho e tudo mais, quer dizer, essa generosidade da Anitta, né, de ter nos recebido, confiado o trabalho também a nós, né, Marco? Porque, né, abrir os arquivos do pai, eu acho que isso é complicado, né? Eu sei, são coisas que têm uma afetividade também muito grande ali envolvida, né? Para a gente, são fontes, são trabalhos, são pesquisas, mas para você tem uma carga a mais, que é a questão da afetividade, né? A relação com esses documentos é diferente, né? E também, assim, o Marcos também, de ter levado à frente, né, Marcos, esse projeto, e eu no meio do caminho também, eu fiquei meio perdida, você levou à frente esse material, conseguiu concluir, e agora com a esperança, né, de nós conseguirmos fazer o resto, né? Publicar a série toda, que seria muito, muito. A cidade teria que ganhar, teria muito a ganhar com esse material, né? Então, era isso que eu queria falar e fico à disposição aí para quem também depois quiser nos contatar, né, Anitta, Marco, estamos à disposição para poder esclarecer algumas dúvidas e alguns até curiosidades, né? Então, era isso. Obrigada. Obrigado a você, Nicleide. Olha, já estou recebendo umas mensagens me perguntando onde que acha o livro para né, onde que o pessoal adquire o livro, né? Marcos, ainda não está, a gente vai fazer um lançamento o ano que vem, é isso? Oficial? É isso? Ainda não está nas livrarias, né? A gente não encontra ainda para... Não, então foi feita uma tiragem pequena. Tá. Então, eles estão com a Ana à espera do momento mais... Né, apropriado aí para, né? Prazo, antes nós combinamos fevereiro deste ano, final de janeiro ele foi entregue direitinho pela pessoal da editora, mas depois tivemos a oportunidade. Tá, mas se Deus quiser, o ano que vem, a vacina está vindo aí, e a gente vai fazer um lançamento, né, Marcos, Nicleide, Anitta, presencial, né, e colocando essa obra maravilhosa aí à disposição do público em geral, né. Olha, gente... Com certeza, a gente espera que a Semana Cultural de 2021, né, a Semana Cultural Heteroliberalesco, ela possa ser presencial, né, que essa situação de pandemia passe logo, e aí o livro ser lançado de maneira física, pessoalmente, né? Isso. Olha, gente, eu queria aqui, primeiro, registrar um agradecimento que eu esqueci de fazer ao Jean Provenage, né, que está aí auxiliando aí a gente né, fazendo a transmissão aí pelo YouTube. Algumas intercorrências aconteceram, isso é normal nesse mundo digital, então fica aqui o nosso agradecimento ao Jean, agradecimento mais uma vez à Nicleide, ao Marcos e à Anitta por terem organizado esse belíssimo trabalho, né? Sem esse esforço, realmente essa obra não teria sido publicada, não teria sido lançada, mas eu peço licença para fazer um agradecimento aqui especial, Anitta, realmente reforçar esse agradecimento que tanto o Marco quanto a Nicleide já fizeram para você, a você e a toda a sua família, por essa generosidade, né? De abrir as portas da família, né, da casa, e permitir esse acesso a esse material rico, extremamente pessoal, e que, assim, que realmente a gente sabe que isso é de uma importância sem igual para você. E aqui, uma lembrancinha bem, bem singela, mas com um carinho muito especial, a dona Virgínia, né, que nos deixou recentemente,
né? E que também, com certeza, tem grande parte nisso, uma imensa parte, zelou por todo esse material durante todo esse tempo, nos permitindo fazer, né, concluir essa obra também, né? E um agradecimento também, agora, sim, eu acho que é o principal, ao nosso Ettore, né? Que por ter sido tão zeloso com a nossa história, né, gente, durante toda a sua vida, né? Uma dedicação que assim, que vai ecoar aí por gerações, né? Permitindo, e aí a gente faz um agradecimento aqui em nome das gerações futuras que vão ter o privilégio, enfim, de ter acesso à história, né, da nossa cidade. Isso é raro, são poucas as cidades que têm vamos dizer assim, todo o material, uma riqueza de material preservada por uma pessoa com tanto zelo quanto o pai, né, quanto o seu Ettore fez, tá? Então, fica aqui nosso agradecimento, não só meu, mas eu acredito dos meus filhos, né, dos filhos de todos nós aqui, de outros filhos que virão por aí, que terão esse material rico aí, que o nosso Ettore deixou, né? Obrigada. Muito obrigado. Obrigada. Obrigada, Nicleide e Marco. Um abraço a todos, gente. Obrigado. Um abraço. Parabéns a vocês Valeu. mais uma Boa vez, noite. viu? Boa noite. Saímos. boa noite a todos. Boa noite. Até.